Bem, eu fui assistir essa semana o Widows, ou As Viúvas, o novo filme do diretor Steve McQueen, que ganhou o Oscar aí uns anos atrás com 12 Anos de Escravidão, né, na categoria de melhor filme. Ele se tornou o primeiro diretor negro a ganhar nessa categoria, mas ele já tinha sido festejado em outros festivais com os filmes anteriores dele, que eram o Hunger e o Shame, ambos protagonizados pelo Michael Fassbender, que também estava no 12 Anos de Escravidão e curiosamente não está aqui nas Viúvas, sendo que o filme tem um elenco gigantesco. E pra mim é o filme mais bem resolvido da carreira do Steve McQueen. A história é curiosamente inspirada numa série de TV que passava nos anos 80, que tem o mesmo nome, e segue um grupo de mulheres que perdem seus respectivos maridos, que são criminosos, são bandidos, num confronto com a polícia. O carro explode, a maioria deles vira pó, literalmente, enquanto estavam realizando ali uma missão de roubo. Como esse cara que estava sendo roubado é super poderoso, ele não vai sair do encalço das viúvas tão cedo, principalmente da viúva central, que é interpretada pela Viola Davis, que é quem articula, junto com as outras mulheres, um plano para roubar um certo dinheiro de um candidato a vereador, que é interpretado pelo Colin Farrell. Daí então, As Viúvas, o filme se transforma num heist movie, né, num filme de assalto. Esse roteiro é co-escrito pela Gillian Flynn, que escreveu o roteiro do Garota Exemplar, escreveu o livro Garota Exemplar também, e aqui ela faz um trabalho bem legal de apresentar uns personagens bem aos poucos. Tem muita gente para apresentar e o enredo consegue conectar essas pequenas histórias, essas pequenas tramas pessoais de um jeito bem bacana, bem preciso, claro, auxiliado pela montagem muito boa do Joe Walker, que fez também a montagem da Chegada, que é uma das melhores montagens do cinema dos últimos anos. E o número de personagens é de fato enorme. Além da Viola Davis, né, que é a protagonista, tem a Elizabeth Debicki, a Michelle Rodrigues, a Cynthia Erivo, tem a participação pequena, mas significativa dos maridos delas. O marido da Viola Davis é interpretado pelo Liam Neeson, e tem também o John Bernthal, que todo mundo sabe é o justiceiro da série da Marvel. E aí tem também o pano político da história, que é bem significativo. Por um lado, o Colin Farrell, que é o cara, um político super cínico, que está como favorito nas eleições para vereador, e por outro lado, o Brian Tyree Henry, que calha de ser justamente o grandão de quem os maridos das viúvas estavam tentando roubar. No meio disso tudo, não dá para esquecer do Daniel Kaluuya fazendo um vilão bem intimidador, que na verdade não é exatamente o vilão, ele é mais o comparsa do vilão, mas como ele tá fazendo as maldades aqui no filme, ele é que ganha o corpo do perigo, vamos dizer assim. Todas as atuações são muito boas. O meu único destaque, não negativo, mas a única pessoa que pra mim fica aquém é justamente a Michelle Rodrigues como uma das viúvas. Eu acho que a interpretação dela é de uma nota só. A gente não conhece muito bem a personagem dela e tudo que é dado pra gente de informação é caricatural, é superficial. A Cynthia Erivo tem pouco pra fazer mesmo, ela na verdade só entra na história por consequência do destino e só vai ser importante de fato lá no ato final, mas as duas centrais, que são a Viola Davis e a Elizabeth Debicki, principalmente a Viola Davis, chamam completamente a nossa atenção. A Viola é uma das grandes atrizes da história do cinema, ela tem uma capacidade dramática fora do comum, um nível de intensidade emocional que são raríssimas as atrizes que conseguem atingir, e ela de fato engole todo mundo que está contracenando com ela, mesmo os grandes. Tem até o Robert Duvall fazendo uma participação bem legal, e quando ela está em cena, todo mundo desaparece. Verônica, o nome da personagem da Viola, é uma personagem muito complexa, porque a princípio ela é super frágil, mas aos poucos ela vai tendo que aprender a fazer as coisas na porrada, a ir pra cima mesmo, sendo que ela tem pouquíssimo conhecimento do que o marido dela realmente fazia, e a gente vai descobrindo as falcatruas dele junto com ela, e também vai descobrindo coisas sobre ela, sobre o passado do casamento, sobre um certo filho, que a gente não sabia a princípio, e ali, quando o filme vai ficando mais carregado emocionalmente, vai sendo revelado pro público. Eu já tinha gostado bastante da Elizabeth Debicki no Agente da Uncle, que é um filme bem subestimado, e aqui dá pra ver a capacidade dramática dela, e a personagem também é bem escrita, também tem camadas ali a se explorar, mesmo que eu acho que o filme também perde um pouco mais de tempo do que precisa em algumas coisas da vida dela. E aí é onde entra a minha principal objeção aqui nas Viúvas. É frustrante porque o filme em momento algum me perdeu. Eu tava desde o começo, desde a primeira cena, que é uma cena muito forte, engajado na história, curioso, querendo saber aonde aquilo ia dar, só que constantemente o filme desviava a atenção para situações que mais pra frente possivelmente iriam se resolver, mas acabavam não se resolvendo. Tem muitas cenas aqui que o Steve McQueen alonga, ele tem essa fama mesmo de fazer planos longos, explorando o realismo da situação, só que como é um filme de assalto, e como tem cenas mais inspiradas do tipo, né, de assalto
ação e cenas mais carregadas e mais esquemáticas do ponto de vista da emoção e da catarse, eu acho que nem sempre o naturalismo dele faz sentido aqui. Então são dois polos que estão constantemente brigando nas Viúvas. O polo mais naturalista, com respirações e pensamentos e pausas, e os momentos que tem aquelas frases de efeito e aquela montagem ágil. O ritmo dele e os núcleos nunca ganham a fluidez que eu acho que deveriam ganhar. Mas por que ele não perde a nossa atenção nunca? Porque ele tem esse elenco formidável, tem a Viola Davis sensacional, tem o Colin Farrell muito bem, tem o Liam Neeson numa participação que é pequena, mas que é a melhor da carreira dele em muito tempo, e tem alguns dos momentos mais inspirados da carreira do Steve McQueen como cineasta. Ele tem aqui o auxílio também do excelente diretor de fotografia Sean Bobbitt, que trabalha com diferentes tipos de plano detalhe, plano sequência, plano em reflexo, né? Então tem um trabalho de câmera muito criativo. Tem uma cena do carro, né, que é bem interessante. A câmera fica grudada ali na frente do carro, dois personagens estão fora do carro, entram no carro, o carro começa a andar e a câmera continua ali do lado de fora do carro. A gente tá vendo só o carro e a rua, e os personagens conversando dentro do carro, algumas coisas políticas bem triviais, e o efeito final fica muito interessante, né, muito simbólico. E nesses momentos, pela primeira vez, eu vi do Steve McQueen uma direção que está auxiliando o roteiro nas discussões. No caso de As Viúvas, sacadas de câmera, sacadas de mise-en-scène como essas, ajudam a gente a pensar no que é que esse cara tá querendo dizer com esse filme, e aí fica muito claro que aquilo que todo mundo achava de que se tratava o filme, que é o empoderamento feminino, o empoderamento negro, não é isso, ou melhor, é isso também, mas no meio de uma situação política que envolve tudo e todos. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é totalmente do bem, ninguém aqui é totalmente do mal. Ele não vitimiza ninguém, muito pelo contrário, ele deixa todo mundo ser responsável pelas suas ações, independente de ser branco, independente de ser negro, independente das escolhas que fez, com quem casou, e no final das contas o que decide é o panorama político, é a situação do país, é a cultura da violência, a cultura das armas, como a própria Viola Davis diz numa cena em relação a isso aqui é a América, né? Todo mundo sabe que cena é essa. É por conta desses elementos então que mesmo quando As Viúvas gasta um pouco mais de tempo do que deveria numa coisa ou perde tempo noutra, o panorama político em certo momento também acaba atrasando um pouco a história, ele tem um discurso tão forte, ele tem momentos tão fortes, tem uma trilha tão maravilhosa do Hans Zimmer, tão atmosférica, que o Steve McQueen e o resto do filme de fato acabam carregando a gente nessa história, e a gente fica pensando no filme como eu fiquei, mesmo depois de dias da gente ter assistido. E só pra concluir, ali no ato final, quando o filme entra de fato no heist movie, entra no filme de assalto, ele fica eletrizante. Eletrizante, e a palavra é essa. Ou seja, tem problemas? Tem, e é uma pena, porque quando ele é bom, ele é muito bom. Por essas e outras, a minha nota para As Viúvas vai ser um 8. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você que está assistindo agora realmente gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, de se inscrever no canal também e de ativar o sininho das notificações, porque só assim você vai ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. Comente o que é que você achou de As Viúvas, do Steve McQueen, se você gostou, se você não gostou, qual é o seu filme favorito do Steve McQueen até o momento. E é isso, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.